Graça e paz, tudo bem? Shalom, shalom, seja bem-vindo a mais uma aula do Estudando as Escrituras. Hoje eu estou aqui nesse paraíso na terra, estou aqui na casa de campo dos meus pais, em Paraty. Eu queria estar filmando, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as montanhas aqui, coisa mais linda, mas a luz não me permitiu. Eu tenho que ficar com o rosto aqui de frente para a luz, para vocês poderem me enxergar bem. Daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho desse paraíso na terra aqui, vim respirar um pouquinho de ar puro e descansar, né, sem coronavírus aqui, mas não podia deixar de compartilhar a palavra de hoje com vocês na nossa plataforma. A palavra de hoje é sobre fé, amém? Esse fundamento, essa base, esse rudimento da doutrina de Cristo, como Hebreus 6:1 nos diz, né? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então você vê aqui nesse texto que são vários fundamentos da fé que nós temos, né? E aqui nesse módulo de fundamentos nós já vimos o primeiro, que é o arrependimento, né? Temos vários outros temas que a gente está desenvolvendo aqui nesse módulo, mas no texto de Hebreus 6, o segundo fundamento, né, depois do arrependimento, é a fé em Deus, amém? Bom, fé que vem do hebraico emuná, que significa confiança, é confiar em Deus, é confiar no que Ele fala, é confiar no que Ele promete, é confiar no caráter fiel de Deus em cumprir a sua palavra, em cumprir as suas promessas, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo contra tudo e todos. Quando Deus fala e Deus promete, Ele é fiel para cumprir. É por isso que um dos frutos do Espírito, né, ou uma das manifestações do fruto do Espírito ali em Gálatas 5, é exatamente a fidelidade, que na verdade é essa confiança, né? Você depositar confiança no caráter de Deus, na fidelidade de Deus em cumprir a sua palavra. É como aquela história que certa vez eu ouvi de um pai que está viajando a trabalho, e aí ele liga para o seu filho dizendo: filho, papai vai chegar daqui a 2, 3 dias, mas eu comprei um trenzinho para você, muito lindo, solta até fumacinha. E aí aquela criança fica toda empolgada ali pelo telefone ao ouvir a voz do pai, ao ouvir a promessa, a notícia do pai de que ele tinha ganhado um trenzinho. E aí no dia seguinte ele vai para a escola, e ele começa a dizer para todos os seus amiguinhos da escola: eu ganhei um trenzinho, ele é assim, assado, de tal cor, solta fumaça e tal, é a coisa mais linda. E aí os amigos perguntam: mas cadê o trenzinho para a gente ver? Ele fala: não está aqui, mas o meu pai disse que ele já comprou para mim. Isso é emuná, isso é confiança, isso é fé. E a nossa fé ela tem que estar depositada no que o nosso pai fala nas Escrituras, amém? Nas Escrituras ele faz milhares de promessas. E se você tem dúvida se alguma dessas promessas é para você, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já tirou essa dúvida ali em 2 Coríntios, no capítulo 1, dizendo: todas as promessas de Deus são em Cristo sim, e por ele o amém. Nele não houve sim e não, senão somente sim. Ok? Então, se você lê alguma promessa nas Escrituras, por Cristo, através de Cristo, por causa da obra de Cristo na cruz, essa promessa e qualquer outra promessa é sim e amém. Glória a Deus. Hebreus 11:1 nos explica o que é a fé, o que significa a fé, né? E é exatamente essa confiança que esse filho depositou na palavra do pai dele de que ele já tinha comprado o trenzinho. Aquele trenzinho já era dele, embora ele não estivesse vendo. Tudo o que ele tinha
é a palavra do Pai sobre a qual ele depositou toda a sua confiança. Não é diferente com o nosso Deus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, você está esperando, mas Deus já disse que é seu. Deus já disse que Cristo conquistou para você. Deus prometeu a você, Deus falou com você. Seja pelas escrituras, no teu coração, por uma palavra profética, sonhos, visões, que na verdade sempre vem para confirmar o que Deus já falou nas escrituras, vem para confirmar o que ele tem falando no coração, as experiências proféticas que Deus nos dá. A gente vai entrar, vai falar sobre palavra profética, sobre profecia, sobre o ministério profético, mas por experiência a gente vê que Deus usa essas experiências proféticas para confirmar aquilo que ele tem falado ao teu coração, quando são situações específicas, né, que as escrituras não falam, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, qual é o seu chamado. E, claro, o Espírito Santo jamais vai falar algo contrário às escrituras, né, no princípio, no espírito da coisa. Ele nunca vai falar algo que confronte, que vá de encontro às escrituras. Para dar um exemplo, né, Deus odeia o divórcio. E aí a gente escuta aí o povo entregando profetada, né? Dizendo, olha, Deus está dizendo que você tem que se divorciar da sua esposa e casar com outra pessoa. Mentira, o Espírito Santo jamais vai profetizar algo contrário aos princípios, aos valores das Escrituras, ok? Só um adendo aí, só um pequeno parêntese. Lá em Marcos 11:22, a palavra diz, o contexto ali é Jesus ter passado na frente daquela figueira que não estava dando fruto, e ele amaldiçoa aquela figueira e diga, nunca mais nasça fruto de ti. E no dia seguinte, Jesus e os discípulos passam na frente daquela figueira e aquela figueira tinha secado. Os discípulos ficam espantados e dizem, olha Jesus, aquela figueira que o Senhor disse para secar, ela está seca. E aí vem o versículo 22, nesse contexto, Jesus disse, respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Mas na verdade, quando você analisa o original, a melhor tradução seria a fé de Deus. A fé que vem de Deus, ok? A fé que Deus lhe dá quando ele lhe fala algo. E como é que esse princípio de Deus falar e fé, né, que é a certeza, é o Pai falando, eu comprei um trenzinho. É o Pai falando, eu já te curei, eu já te libertei, eu já te prosperei, eu já te abrir as portas para você cumprir o seu propósito, para você servir as pessoas, servir a igreja, servir o reino, servir a sociedade. Eu já cumpri, eu já te levei para a terra prometida. É claro que tem todo um processo para as promessas de Deus se cumprirem. A gente muitas vezes está esperando crescer rápido e Deus está preocupado com que a gente cresça forte. Ele está tratando o nosso caráter, ele está desenvolvendo uma intimidade, uma comunhão conosco. É por isso que muitas vezes a promessa dele parece demorar a se cumprir, mas ele quer que essa expectativa, né, do cumprimento do que ele prometeu, a expectativa de que o Pai vai chegar com um trenzinho que ele disse que já comprou, né, nunca deixa o nosso coração. Esse é o coração que Josué e Caleb tiveram, né, que quando atravessam o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, eles falam, olha, 45 anos, e o nosso coração é o mesmo, né? A nossa expectativa é a mesma, a nossa antecipação para entrar na Terra Prometida, para viver as promessas de Deus é a mesma, desde o dia que nós saímos do Egito. É esse tipo de entusiasmo, esse tipo de fé, que muitas vezes é provada, que muitas vezes é atacada. Satanás ataca a nossa fé, vem trazendo pressão, manipulando as circunstâncias ao nosso redor para fazer a gente acreditar no contrário. Muitas vezes atacando a nossa mente, Deus não vai cumprir o que ele prometeu, você não é isso, Deus não é assim, e você não vai viver isso, você nunca vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. Isso é tudo mentira, mas são nessas horas em que Deus fala uma coisa e a gente vê outra, em que Deus prometeu uma coisa e a nossa circunstância, a nossa realidade
ela é o contrário do que Deus diz, é que a nossa fé é provada, em que a nossa fé é fortalecida e exercitada. São nessas horas que a gente precisa se agarrar na palavra, se agarrar na fidelidade de quem prometeu, na fidelidade de Deus, que criou todas as coisas com a palavra do seu poder, e fazer essa confiança crescer. Nessas horas a gente precisa orar a promessa, orar a palavra, declarar a palavra de volta para Deus. Pai, eu creio no que o Senhor disse, a tua palavra diz isso, diz aquilo, o Senhor me prometeu isso, o Senhor prometeu aquilo, eu te agradeço. Pai, mesmo que eu não esteja vendo, eu te agradeço, eu declaro, eu oro, e se encher da palavra, meditar na palavra, ruminar a palavra, até que ela se cumpra. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Moisés ele faz uma declaração muito interessante. Ele diz: hoje vocês atravessam para a terra. Só que Moisés não entrou. E depois dele falar hoje, levou ainda alguns anos até o povo entrar de fato na terra prometida. Então por que Moisés disse hoje vocês entram na terra que Deus prometeu aos seus pais? Porque Deus estava, para Deus, todas as promessas já se cumpriram. Para Deus não existe tempo. Para Deus, nós somos um produto acabado, uma obra acabada, terminada. Isaías diz que Deus é o Deus que chama o fim desde o princípio. Então, para ele, passado, presente e futuro é uma coisa só, a promessa dele já se cumpriu. Na eternidade, está tudo pronto. O tempo ele é uma realidade que nós vivemos, experimentamos aqui na Terra, no mundo natural. Para Deus, tudo já se cumpriu. Então, esse hoje é algo que, quando Deus declara, isso precisa entrar no nosso espírito para gerar essa expectativa, para que tudo que precisa acontecer, aconteça, se alinhe, para que realmente a manifestação desse hoje, a manifestação da palavra, a manifestação dessa promessa se manifeste aqui no mundo natural, no mundo visível. E é por isso que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Versículo 6 ali, Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa os que creem e os que o buscam. Amém? Então essa fé de Deus é uma fé que aparece, que surge no nosso espírito quando Deus nos promete algo, quando Deus fala algo conosco, quando você está lendo as Escrituras e um texto salta aos seus olhos, né? Ganha vida pelo Espírito de Deus, o Espírito de fé. Romanos 10:17 diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Deus fala com você e você responde com fé, você crê de volta. Okay? A palavra usada aqui em Romanos 10:17, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra, essa palavra traduzida como palavra é o original rema, que aponta para uma palavra viva, uma palavra revelada do Senhor. Enquanto logos, que também é traduzido como palavra, seria a palavra escrita, a palavra geral do Senhor, que está acessível a todos. Okay? É uma palavra que o Espírito vivifica no teu coração. Eu já falei lá na aula sobre o Pentecoste, sobre a palavra revelada, onde esse princípio está, inclusive ali no tabernáculo, onde você tem a mesa dos pães da proposição, simbolizando a palavra, e você tem a menorá, o Espírito, que aponta para o Espírito de Deus, um do lado do outro, mostrando que a única forma eficaz para que a nossa fé cresça, para que o nosso caráter seja edificado por Deus, através da sua palavra, é a gente comer o pão à luz do Espírito. A gente precisa do Espírito Santo para revelar a palavra para nós, para vivificar a palavra para nós, para que a palavra não seja só uma informação mental e, na verdade, desça para o nosso coração e cause transformação em todo o nosso ser. Nós dependemos do Espírito Santo para que a palavra ganhe vida. Amém? Então, o conceito de rema, ele aponta para essa vida na palavra de Deus, ok? Apesar de você ter textos como 1 de Pedro, né? Primeira carta de Pedro,
capítulo 1, versículos 23 a 25, onde o apóstolo diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra logos de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra rema do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra rema que entre vós foi evangelizada, ok? Mas aí a gente começa a entender, assim como eu já falei na aula dos Sete Montes, sobre eclesia, que era um conceito grego, né? Apóstolos também era um conceito grego, e que Jesus toma emprestado para falar, é isso que eu quero fazer com a minha igreja. Okay? Se você ainda não ouviu essa ministração, recomendo você voltar lá na aula sobre os Sete Montes. Mais para o final da aula eu falo sobre o que significa eclesia e apóstolos, ok? Era um conceito grego, não era um conceito religioso, um conceito político e militar, mas que traduzia perfeitamente o que Jesus queria fazer e como ele queria mudar a mentalidade do seu povo sobre conquista e sobre transformação da cultura. Okay? Da mesma forma, o Novo Testamento empresta essas duas palavras, logos e rema, da Grécia, dos conceitos gregos, porque, como o próprio Senhor Jesus disse, muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles entendem algumas coisas mais rápidas e, claro, infelizmente as trevas distorcem e usam para o mal. Só que o conceito, ele veio do céu, ok? E muitas vezes o mundo entende antes, entende na frente. Como, por exemplo, o próprio conceito dos Sete Montes. As trevas já estão fazendo o Sete Montes deles há mais de 50 anos, já posicionando, né, os filhos das trevas em posições chaves da sociedade para influenciar toda a cultura. E agora a igreja está acordando de que Deus quer fazer isso conosco e usando os seus Josés e Daniéis. Pois bem, o conceito grego de logos e rema é o seguinte: o logos era tanto a lógica por trás de todos os argumentos, de todas as discussões, como também o princípio divino de animação que permeia o universo, ok? No conceito estoico, né, dos filósofos estoicos, que estava muito em voga naquela época. Então, não é à toa que o apóstolo João começa o seu evangelho dizendo que o logos, esse conceito grego, que era o princípio divino por trás de toda a sabedoria, de toda a vida do universo, okay? E de todo conhecimento, toda a lógica por trás dos argumentos, tudo que era lógico, tudo que era sensato, okay? E toda essa vida por trás de tudo isso, João diz, sabe esse conceito logos aí, tão famoso no mundo greco-romano, né? Você tem que lembrar que o mundo conhecido daquela época era o Império Greco-Romano. Estava tudo no Império Romano, Greco-Romano, né? O domínio era romano, mas a cultura era grega. Inclusive Israel. Israel era uma mera colônia do Império Greco-Romano, ok? Então você tem o João dizendo, esse logos que se fala tanto aqui no Império Romano é Jesus, uma pessoa, ok? O logos, a palavra, era Deus e a palavra estava com Deus, e o logos era Cristo, é ele. O logos é Jesus, a palavra de Deus, ok? A palavra viva de Deus. Mas a gente precisa entender esse conceito no que significava lá naquela época. Então, logos era tanto essa lógica por trás dos argumentos, como o princípio de vida da animação que permeia o universo. Filipe II, né, um rei grego, pai de Alexandre Magno, né, que se tornaria Alexandre o Grande, né, um dos casos de maior sucesso militar da história da humanidade. O pai dele, Filipe, determinou que Aristóteles, né, o filósofo Aristóteles, orientasse Alexandre até os 16 anos de idade. E o nome dessa escola de Aristóteles era Logos. Aristóteles passou todo o logos, todo o conhecimento, toda a filosofia, todos os princípios, todos os valores para Alexandre até os 16 anos de idade. Então Alexandre, já ali com 17, 18 anos, começou a implantar o logos que ele tinha recebido, toda a cultura, todos os valores, toda a visão de mundo grega que Aristóteles tinha ensinado a ele. E através das suas campanhas militares, através das suas eclesias, volta lá na aula de Sete Montes, e dos líderes apostólicos, dos apóstolos,
né, que eram os líderes das eclesias, ele começou a implantar esse logos, todos esses princípios e valores, de maneira prática. E chuta qual é o nome que essa escola de implantação do logos recebeu. Isso mesmo, Rema, ok? A escola Rema era uma escola de aplicação prática dos princípios do logos, ok? Dessa escola, de toda essa vida, de todos esses conceitos, de todos os princípios que permeiam o universo, ok? Então, se Jesus usa tanto a eclesia quanto apóstolos, que eram conceitos gregos, para tentar traduzir o que ele queria fazer com a sua igreja, com o seu povo, a gente precisa entender também logos e rema no contexto grego, porque eram palavras gregas e usadas na Grécia, ok? Então, logos, todos os princípios, os valores, né, que para nós são as escrituras, né, tudo ali escrito, tudo acessível para nós. E a rema era a escola de aplicação prática desses princípios e desses valores. Para nós, é a palavra viva, aplicada, ganhando vida pelo Espírito Santo para nós, em nós e através de nós. Tiago 1,22 diz, e sede cumpridores da palavra. A palavra aqui é logos, ok? Porque a logos está ali, acessível a qualquer um. Mas quando você põe em prática, quando o Espírito vivifica e quando a palavra toma vida, ela é a rema. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a palavra não pode ficar só aqui, ok? Ela tem que descer para o coração, transformar a nossa vida pelo Espírito e se transformar em ações, como Tiago 2,26 diz, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se você recebe fé, se você recebe essa confiança, se você recebe essa prova das coisas que não se veem, ok? E que se esperam, por causa da palavra do Senhor, você precisa praticar, você precisa pôr em ação, precisa traduzir em ação, porque senão essa fé está morta, não é fé de verdade, ok? Inclusive no conceito hebraico, lembrando sempre que a Bíblia é um livro hebraico, não é um livro grego nem romano. Para os gregos, você ouviu uma informação, você tinha aprendido, você aprende. Até hoje é assim nas nossas escolas, nas faculdades, tudo muito conceitual, tudo muito sem, inclusive essa rema, que também é um princípio grego, que Alexandre saiu aplicando, praticando. Mas no hebraico, no conceito hebraico, você não aprende quando ouve. Você não aprende quando tem uma informação na sua cabeça. Você só aprende, escute isso, você só aprende quando você ouve, entende, pratica e tem frutos, tem resultados com aquilo que você entendeu, com aquilo que você ouviu. Quando você ouve, entende, pratica e tem resultado com o que você praticou, dentro daquela instrução, você aprendeu. Bem diferente, né? Já pensou se fosse tudo assim? Enfim, mas é isso que a palavra está dizendo. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Porque a fé sem obras, a fé que não se traduz numa ação de fé, é morta. Romanos 1,17 diz que no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, ou pela fé. É muito interessante quando você vai no original aqui, essa expressão de fé em fé é literalmente ek pisteus eis pistis. E aí quando você analisa essas preposições ek e eis, ek é de lá para cá, eis é daqui para lá. Então a palavra está dizendo, porque no Evangelho é revelada da fé que vem de lá para cá e da fé que vem daqui para lá, a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, dentro desse conceito da fé sem obras é morta, e você só creu quando você praticou o que você creu, né? O texto aqui, na verdade, está dizendo que a justiça de Deus ela vai sendo revelada no Evangelho
através da fé que vem de Deus para nós e da fé com que nós respondemos a Deus depois que Ele nos deu essa fé. A gente leu em Romanos 10, 17 que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da rema de Cristo. Okay? No original ali é rema. Ouvir da rema de Deus, a rema de Cristo. E quando eu recebo essa fé, eu preciso responder, eu preciso mostrar para Deus que eu confio nele, que eu confiei nele, e aí eu respondo e eu ajo, ok? Com essa fé que eu recebi de Deus, essa autorização que eu recebi de Deus. E a gente vê esse conceito muito forte ali em Mateus 14, né? Até antes do 28, um pouco para você entender a história, é aquela história que Jesus obriga os discípulos a atravessarem o mar da Galileia, e no meio da noite, né, na quarta vigília da noite, 3 da manhã mais ou menos, ele vem andando sobre as águas, os discípulos gritam, é um fantasma. E aí Jesus disse, não temam, sou eu. E aí vem o versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. O 29, disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está andando sobre as águas, está fazendo algo que só Deus pode fazer, que só ele podia fazer, mas Pedro, né, ousado como sempre, e Deus gosta disso, não é à toa que ele se tornou o apóstolo líder da igreja de Jerusalém, a primeira igreja da história, e ele pede, Senhor, manda eu ter contigo. Essa é a chave. Esse vem que Jesus fala é a rema, é a palavra viva. Esse vem é a autorização que Deus deu para Pedro, para que ele pudesse descer do barco e andar sobre as águas, assim como o Senhor estava fazendo. Okay? Essa é a chave. Jesus falar vem para você. Jesus falar vai, faça isso. Entra ali, faça isso. Ok? Entregue isso, obedeça assim, obedeça assado. Essa é a chave, é Jesus falar, pelo Espírito. E quando nós temos essa autorização, esse sinal verde de Deus, a fé veio de lá para cá, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E aí o que eu tenho que fazer? Descer do barco e acreditar, pôr o pé na água. Essa é a fé que vem daqui para lá. Se Jesus dissesse, vem, eu falar, não, estou com medo, não vou descer não, Jesus. Pronto. Não vai acontecer o milagre, porque a fé veio de lá para cá, mas ela não retornou daqui para lá. Quando Pedro pôs os pés nas águas, aí sim o poder de Deus se revelou. A glória de Deus se revelou, se manifestou, porque havia uma palavra, havia uma autorização, e Pedro respondeu a essa palavra. Mas aí ele começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar com olhos naturais. Teve medo, versículo 30. Essa é a chave. Teve medo. E aí ele começou a afundar. E Jesus disse, homem de pouca fé. Então, esse medo, para Jesus, é pouca fé. É incredulidade, ok? E isso é algo muito chave para a gente entender. O contrário de fé é medo. Okay? O contrário de medo não é coragem, é fé. Para Deus, na Bíblia. E quando a gente entende que no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, a gente precisa entender que Deus sempre quer o melhor. Ele sempre quer falar o melhor. Quando Ele manda a gente fazer alguma coisa que não faz sentido, que vai além da nossa capacidade, que gera medo, na verdade Ele quer nos dar experiências tremendas com Ele. Uma história muito interessante dentro desse Mateus 14 aqui, de Pedro andando sobre as águas, Paul Yang-cho relata num dos seus livros, aquele pastor que já foi, né, a maior igreja do mundo, hoje tem igrejas maiores na África, mas por muitos anos foi a maior igreja do mundo, em Seul, na Coreia. E o Paul Yang-cho fala muito de fé. Ele conta em um dos seus livros que houve um escândalo certa vez, há muitos anos atrás, muitas décadas atrás,
quando duas jovens recém-convertidas, lá na Coreia do Sul, leram esse texto e olhou uma para outra e falou assim, olha, se Deus fez isso com Pedro, ele vai fazer com a gente também. Elas pisaram num rio caudaloso, muito, muito forte ali na Coreia, e o corpo delas foi encontrado dias depois boiando no mar. Foi um escândalo, saiu nos jornais, né? E atacaram o cristianismo por causa disso. Né? Meninas creem em Jesus e acabam mortas, afogadas. E aí aquilo incomodou muito para o Yong Cho, ele foi buscar o Senhor, foi quando o Senhor começou a trazer essa revelação de rema e logos para ele. E ele começou a escrever e publicar e pregar a respeito disso. De que o que autorizou Pedro a pisar naquele dia, naquela hora, nas águas e andar sobre as águas, foi esse vem que Jesus falou com ele, ok? Se você lê isso aqui e o Espírito não vivificar isso no teu coração, e Deus não te der fé, a fé, essa certeza, não vier essa certeza de que o que Deus tem para você nesse momento na frente de um rio é isso, você não está autorizado por Deus a pisar, ok? Como Pedro foi autorizado a pisar, ok? Então o que nos autoriza é esse espírito de fé, essa certeza que vem no teu espírito de que Deus lhe falou, de que é isso que Ele quer que você faça, ok? Para que você vá adiante e viva o sobrenatural. Deus não está obrigado a cumprir aquilo que Ele não prometeu. E é uma palavra que Ele não está vivificando para você. Agora, quando você lê as Escrituras e você vê, todo aquele que crê vai impor a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. É todo aquele. Se você creu em Cristo, isso faz parte da sua experiência. Você está autorizado a orar por enfermos, expulsar demônios. E muitas vezes a gente ora e nada acontece. E aí, por medo, a gente não ora de novo e para de orar. E toda pessoa que eu conheço que Deus usa sobrenaturalmente em cura, ela começou a orar, não viu nada acontecer, e orou de novo, não viu nada acontecer, e um dia começou a acontecer e nunca mais parou. Claro que você tem aqueles que têm dons de cura. Essas pessoas elas vão ver muito mais em número, ok? Não significa que você que não tem dom de cura não possa ver pessoas curadas, porque isso faz parte do chamado de todo crente, ok? Quem tem dom de cura vai trabalhar com isso quase todo dia, vai ver muito mais dessas curas acontecerem. Vai ver num nível maior, numa profundidade maior, numa frequência maior. Mas você que é crente, que é filho de Deus, você está autorizado por Deus a fazer isso. E aí eu fecho com uma palavra do Reinhard Bonke, falando exatamente sobre orar por enfermos, né? Colocar a fé em prática, colocar a fé em ação. Deus me deu a fé, me deu a palavra, eu respondo com fé. E ele disse que isso é um homem que viu mortos ressuscitarem, cegos verem, surdos ouvirem, milhões de pessoas convertidas a Cristo. E ele diz, se numa fila com 100 pessoas para receber a oração, eu orar por 99, 99 não forem curadas, eu vou orar pela 100ª pessoa com o mesmo entusiasmo, com a mesma fé, com a mesma expectativa, porque não sou eu, é a palavra dele. Amém? Então não tenha medo. Muitas vezes o medo vem para dizer não vai acontecer nada, Deus não vai respaldar a palavra dele, e se não der certo, e se não acontecer nada. Então, faça um favor para você e para todas as pessoas ao seu redor. Comece a lutar contra essas vozes de medo, contra essas vozes de incredulidade. Se agarre na palavra de Deus, responda com fé, peça fé ao Espírito Santo, peça para que Ele revele a palavra, vivifique a palavra, para que você responda com ações de fé e veja Deus começar a respaldar a sua fé, a sua entrega, a sua fidelidade. Pai, eu te peço que o Senhor misture fé com essa palavra, que o Senhor dê um espírito de fé e até mesmo o dom de fé para todos que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. E quando eles lerem uma promessa, saibam que essas promessas são em Cristo sim, por Ele o amém, e comecem a agir em fé, pondo as mãos sobre os enfermos, expulsando demônios, pregando a palavra com autoridade para avançar o teu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Edifica a fé dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique com imagens agora das montanhas aqui, para você curtir um pouquinho dessa natureza linda que Deus criou. Deus te abençoe.